Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui umas dúvidas de vocês. Luciene Viana pergunta para nós. Comecei a assistir suas lições há uma semana, estou gostando, muito obrigado. Qual a diferença do IPCA 26 e um CDB IPCA mais 4,7, 26 ou 25? Vi esse último no C6. C6 para mim é uma casa no tabuleiro de xadrez. Mas assim, o que é C6, gente? É uma corretora? Realmente eu não sei. Fiquei sem saber se existe diferença, se sim, qual. Duas, basicamente. A rentabilidade. A rentabilidade, nesse caso, está ganhando para o lado do CDB. 4,7, nós temos aí 3,7 em geral no IPCA 26 nos últimos dias. Um pouco mais, um pouco menos, mas esse CDB está pagando 1% a mais do que o Tesouro IPCA 26 com um prazo parecido. Então, gente, isso é bom? Não necessariamente. Eu diria até que é mais preocupante, porque o CDB a gente está correndo o risco do banco. Então essa é a segunda diferença. O risco é muito maior no CDB do que no Tesouro, tá? E esse banco, pensem bem, gente, ele está pagando 1% a mais do que o Tesouro por ano. Ele está pagando 1% a mais todo ano do que o Tesouro IPCA de mesmo prazo. Quer dizer, ele paga uma margem 1% maior acima da inflação. Então, assim, ó, tem que olhar muito bem o balanço desse banco. Vai lá no bancodata.com.br e olha, vê se esse banco não está tendo prejuízo, porque pode ser um risco bem alto, certo? E a terceira questão, que eu não tinha citado antes, na verdade, 3 pontos. Qual é a liquidez desse CDB? Se é só no vencimento, eu tô fora, certo? Porque eu quero ficar justamente no Tesouro, que me dá a oportunidade de eu julgar se eu quero sair ou não, porque o Tesouro me dá liquidez diária em todos os títulos, tá? D mais um, por enquanto, 13 de setembro, D mais zero para operações realizadas na manhã. Michel Martins pergunta para nós: poderia fazer um vídeo com os tesouros pré e simularmos as diversas inflações a fim de saber qual a taxa de compra dos papéis para não sairmos no prejuízo? Na verdade, nem precisa simular, a gente faz uma continha, tá? Por exemplo, a gente pode fazer a continha partindo da inflação ou partindo da taxa do título. Vamos fazer partindo da inflação. Qual é a estimativa de inflação para vocês esse ano, gente? Vamos lá, Boletim Focus, 6%. Então o que eu faço? Eu pego esse 6%, eu divido por 0,85, que é a melhor alíquota de imposto de renda, talvez se torne a única, não sabemos ainda, e somo 0,25, que é a taxa anual B3. Então olha aí, ó, para uma inflação de 6%, no mínimo 7,30. Só que a inflação não é só desse ano, né, gente? Se você pega o pré-24, tem que incluir a inflação de 2022, de 2023, da metade de 2024 e da metade deste ano. Então não é, você tem que ter uma inflação média. Se a inflação média for 5%, mesma coisa, divide por 0,85 e soma o 0,25 da B3. 6,13, aí já fica uma taxa mais tranquila. Por isso que aqueles prefixados na base dos 7%, eu ainda acho que dá para manter. Agora vamos ver partindo da taxa do título. Então aqui os títulos, isso aqui é o fechamento da sexta-feira, 2 de julho. E agora nós vamos partir das taxas dos títulos. Não tem muita dificuldade não, pessoal. A gente vê aqui o seguinte: as taxas, todas elas estão maiores do que a pior das projeções para a inflação, certo? Então, alguma margem eles têm. Só que essa margem pode não ser suficiente, ou pode ser que de repente seja mais interessante investir no IPCA de mesmo prazo. Esse é o ponto, certo? Então, quem tomar as melhores decisões vai ter uma rentabilidade maior, mas não quer dizer que quem está no pré-fixado vai ter uma rentabilidade ruim ou vai ter prejuízo. Não, muito antes pelo contrário. Então, pegando aqui o pré-24, 8 e 17, agora nós multiplicamos pelo que sobra para nós, depois do pagamento de imposto de renda, na melhor alíquota. Tá? Eu sempre uso a melhor alíquota aqui no canal,
por questão de simplificação, e como a ideia sempre é ficar até o vencimento, tem que ser ela, certo? Se vier essa reforma tributária com a alíquota de imposto de renda de 15% para qualquer prazo, ótimo. Se não vier, ótimo também. A gente faz os nossos investimentos com a nossa ideia, certo? A gente não depende de mudanças de alíquotas, tá? Olha aí, ó. 6,9. Então, em tese, ele aguenta uma inflação de 6,9, mas agora tem que tirar a taxa B3, anual, 0,25. Olha aí, ó, 6,69. 6,7 arredondando. Então, se a inflação for 6,7 ao ano, de agora até praticamente exatos 2 anos, né, pessoal? Nós estamos no comecinho de julho de 2020, 3 anos, de 2021. Nós temos aí julho de 22, 23 e 24. Praticamente 3 anos. Então, será que nesses 3 anos a inflação vai de fato ser 6,69? Eu acho que não, viu? Eu acho que vai ser menos. Certo? Então, essa é a inflação máxima que você pode suportar no papel. No caso do pré-26, 8,57. Vamos limpar aqui. Mesma coisa, vezes 0,85, porque você vai ficar até o fim do prazo, menos 0,25. 7,03, ou seja, tem mais prazo o papel, ele tem mais taxinha, tem taxinha 0,40 maior, ele aguenta uma inflação maior também. É o prêmio pelo prazo, tá? Eu não estou recomendando, eu só estou mostrando como fazer a conta. Certo? Você vai avaliar se esse número é bom ou é ruim, tá? E no caso do pré-31, 9,15. Vamos pegar 9,15 vezes 0,85 menos 0,25. Olha, ele aguenta uma inflação de 7,5, certo? Então, cada um vai julgar. Será que está melhor o IPCA 30? Não sei, tem que saber a inflação. A inflação ninguém sabe, a gente estima, certo? Então, assim, é o risco, certo? É o risco. Prefixado é o risco da inflação. É isso que você tem que avaliar. A continha é essa, tá? Então a gente pode partir da inflação. Então, recapitulando. Eu acho que a inflação média nos próximos 10 anos vai ser 4,5%. Então eu pego 4,5, divido, quando eu parto da inflação eu divido por 0,85 e somo 0,25, que é a taxa B3. Então o meu título tem que render no mínimo 5,54. E agora, se eu parto da taxa, aí é mais fácil, né? A gente pega, por exemplo, o pré-26, 8,57, multiplico por 0,85 e somo 0,25. 7,53, essa é a inflação máxima que o papel aguenta, certo? E para encerrar esse conjunto aqui de perguntinhas, o Lucas Lima cita aqui um caso bem interessante. Tem o pré-31 e um dia antes do pagamento de juros semestrais, o valor investido caiu consideravelmente lá no extrato do Tesouro Direto. Eu também observei isso. De forma que, mesmo com o pagamento dos juros, o patrimônio não voltou ao que estava. O que isso significa? Duas coisinhas, tá? A taxa pode ter subido, tá? E aí realmente eu não reparei exatamente em cada dia qual era a taxa, tá? A taxa pode ter subido e aí explica a soma dos dois ser menor, tá? Mas isso não quer dizer problema, certo? Porque em 1º de janeiro esse papel vai pagar de novo o cupom semestral, certo? E vai pagar já com menos imposto de renda. Porque se você comprou este ano, por exemplo, você ainda está na pior alíquota, 22,5%. No próximo pagamento, essa alíquota já cai para 20%, certo? Isso sem a reforma tributária. Tá? Se entrar a reforma tributária, aí você vai receber mais ainda porque a alíquota vai para 15%, certo? Então, mesmo sem a reforma tributária, no primeiro pagamento você sempre recebe com a maior alíquota do imposto de renda. No segundo, você já entra na outra categoria de alíquota. Então é muito interessante, certo? Mas se a taxa ficou igual, tá? O que significa? Significa o prazo. Ou seja, olha só, esse papel ele está sendo negociado com ágil, o pré-31, tá? Por que ágil, Nathan? Porque, teoricamente, o preço dele é 10%. É 10%, tá? Ele é um papel prefixado que paga 10% anualmente em cima do valor nominal. O valor nominal quanto é 1.000. E ele está sendo negociado a 1.053 nesse dia aqui, nessa taxa, tá? Então, ou seja, o que significa isso? Ágil. O que é ágil? Ele está mais caro que o valor nominal. Então, ao longo do tempo, ele vai voltar para os R$1.000 lá no vencimento. Então,
Se eu tinha uma taxa, por exemplo, esse 9,15, uns dias atrás, o preço estava mais alto e agora ele está menor por esses dois fatores. Ele pagou o cupom e ele vai aos pouquinhos caminhando para os R$1.000, que é o valor nominal, certo? Então, de novo, né, gente, já comentei isso várias vezes no canal. Esse papel não é um papel que a gente pode investir e tirar um cochilo. Negativo, tá? Esse papel, você tem que usar essa renda para reinvestir, certo? Se você deixar esse papel e o tempo passar e você gastar a renda, você vai estar perdendo para a inflação no que você recebe lá no fim e você vai estar perdendo na renda também, porque a renda não é corrigida, é diferente do Tesouro IPCA. Então é um papel assim que ele paga essa rendinha a mais, essa rendinha a mais tem que ser reinvestida, senão vira o jogo do perde-perde. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.